Boa, pessoal. Agora eu vou demonstrar para vocês a parte de escrituras, ok? A gente vai criar uma solicitação de escritura e vamos ver aqui como é que funciona um pouquinho quais recursos disponíveis. Então eu vou começar criando uma nova solicitação, colocar uma venda e compra. Parte da empresa eu vou entrar aqui, mas eu mostro para vocês depois. Vou colocar aqui Renato Oliveira, vou colocar meu fone. Ok. E aí o que a gente tem de recurso aqui? Etapa sempre nasce para atender. E a equipe, como funciona? Ou eu seleciono a minha equipe, ou então eu deixo em branco. Se eu deixar em branco, o sistema vai fazer uma distribuição para a próxima equipe da vez, ok? O sistema tem esse recurso que, caso não selecione a equipe, o sistema vai distribuindo entre as equipes que atendem esse serviço. Nesse caso, vou selecionar aqui a equipe escrituras. Já vou atribuir o Diego como responsável. Não vou adicionar nenhum anexo, mas poderia adicionar um anexo aqui. A solicitação já vai nascer com um anexo, ok? Vou colocar apenas nova solicitação, porque é uma solicitação que eu estou criando internamente de um cliente, que me mandou por e-mail, que veio até o cartório, ok? E enviar. Essa mensagem é legal. O que o sistema está falando aqui? Encontramos solicitações recentes com o mesmo e-mail do solicitante. O que ele viu? Ele viu que eu já criei uma outra solicitação com o mesmo e-mail recentemente. Então ele está me alertando. Putz, é a mesma? Não, às vezes não, né? Então eu vou lá em confirmar. Nova solicitação e eu já tenho a possibilidade de acessar a solicitação aqui diretamente. O que a gente vai ver logo de cara aqui na tela? O fluxo de escrituração, configurado com as etapas e o tempozinho aqui que a solicitação, o tempo que a solicitação vai ficando em cada uma das etapas, ok? Tem os dados aqui da solicitação que eu preenchi. Aqui eu posso colocar o valor da transação desse imóvel. Vou colocar 1 milhão. Ok? E aí o que a gente tem de recurso, pessoal? Uma das coisas, aqui nas etapas, eu tenho a possibilidade de configurar no sistema quais são as atividades que devem ser realizadas aqui em cada uma dessas, quais atividades devem ser realizadas nessa etapa. Então, eu venho aqui, se eu passo o mouse em cima do i, eu consigo ter uma descrição. Se está com uma pessoa nova na equipe e tal, a gente consegue trazer esses detalhes. Qual é a ideia? É que a gente vá concluindo essas atividades à medida que elas já sejam executadas. E aí o que o sistema viu? Falou, poxa, Renato, vi que você já concluiu todas as atividades dessa etapa. Quer alterar? O sistema automaticamente altera a etapa aqui para análise de documentos e dúvidas. Opa! Vamos ver como eu faço aqui. Apanhei um pouquinho aqui, mas consegui, hein? Boa. Então, vou entender porque ele não está contabilizando, mas o sistema contabiliza aqui o tempo que a solicitação fica nas etapas. E essa parte das etapas, ela tem uma finalidade de gestão, em saber em que etapa está a solicitação, com quem está. Eu poderia ter alterado aqui para o Guilherme, ele analisar os documentos e esclarecer as dúvidas do cliente. Então a gente consegue, à medida que ir alterando a etapa, já alterando quem é o responsável, quem vai executar a próxima atividade. Tem uma atividade de gestão, mas vai um pouquinho além disso. Uma das reclamações dos clientes é que não são informados sempre sobre o andamento do serviço. E a reclamação da equipe do cartório é, poxa, eu não trabalhei hoje, só fiquei dando feedback para cliente. Então, à medida que a gente vai alterando a etapa, o sistema tem a possibilidade de notificar o cliente tanto por e-mail quanto por WhatsApp, ok? Então, a gente tem esse recurso que o sistema vai notificando o cliente à medida que o serviço evolui.
Vou até, inclusive, acessar aqui o e-mail e o que a gente vai visualizar. Essas alterações de etapa que eu fiz, o sistema ele vai notificando aqui, ó, a sua solicitação de venda e compra que eu criei. Então, aqui minha área de teste não está com o e-mail configurado, mas à medida que ele vai alterando, ele vai notificando. Outro recurso que a gente tem aqui, parte de comentários. Eu consigo ir aqui, qual é a ideia, qual a proposta da rotina? Uma outra reclamação, um outro ponto que costuma acontecer no cartório é, escrevente sai de férias, dia seguinte aparece o cliente querendo saber como está o andamento do serviço. Então, a gente tem que ir lá ou caçar a pasta ou entrar em contato com o escrevente, atrapalhar ele nas férias, né? O que a gente estimula? Uma mudança de hábito, a criação de uma cultura, a gente alimentar o sistema à medida que eu realizo os contatos com o cliente. Bom, enviado, orçamento e lista de documentos necessários, porque esse é um primeiro contato com o cliente. Depois de um primeiro contato, olha, realizada a ligação com o cliente, solicitando a aprovação do orçamento. Se o cliente não aprovou o orçamento, a gente não tem que continuar o serviço, né? Então a gente vai registrando. À medida que o cliente mandou os documentos, eu posso vir aqui, Guilherme, todos os documentos na solicitação. Por favor, elaborar a minuta. E aí, essa marcação que eu fiz vai gerar uma notificação para o Guilherme aqui dentro. Ok? Então, o sistema vai notificar ele falando que ele tem uma nova ação a ser realizada lá no sistema. Da mesma forma, quando o Guilherme entrar na solicitação, ele pode vir aqui marcar o Diego. Diego, segue minuta para análise. Na sequência, pode enviar para aprovação do cliente. Aí o Diego pode vir aqui e anexar o aqui vai ser anexo, certo? Então essa parte de comentários ela nasceu com esse propósito. Aqui no canto direito o que eu tenho? O dono da solicitação normalmente é o responsável comercial, o líder da equipe, ele sempre fica ali como proprietário. Qual é o tipo de serviço? Caso não seja uma venda e compra, seja uma doação, eu tenho a possibilidade de alterar esse serviço para doação com usufruto, por exemplo. Ele vai perguntar se eu quero alterar para alguma equipe. Esse serviço está sem nenhuma equipe, por isso que ele apareceu dessa forma, ele não permite alteração. Ver se tem algum... Aqui, ó, escrituras da ação em pagamento. Posso alterar o responsável. Ok? Então, eu alterei o tipo de serviço. E, naturalmente, quando eu altero o tipo de serviço, a solicitação volta para as atividades iniciais, ok? Vou continuar a nossa conversa aqui, porque a gente tem a possibilidade. Você já cria o protocolo quando lá no seu sistema, quando a solicitação chega, você tem a possibilidade de colocar aqui. Ou então só informar esse número do sistema quando a solicitação você realmente foi incluir lá no sistema. Identificação do ato. É como você vai identificar esse ato para o seu cliente lá na área do cliente. Por exemplo, um advogado, ele pode ter várias escrituras. Ele não vai lembrar do número da solicitação, ele vai lembrar lá do inventário do João. Então, é a forma de identificação dessa escritura, ok? Parte de comentários e aguardando o cliente. Sempre que eu tiver uma ação, mandei mensagem para o cliente, estou aguardando um retorno dele, eu venho aqui e clico em aguardando o cliente, para demonstrar que eu estou aguardando um retorno desse cliente, ok? Legal. Aí eu vou entrar aqui na parte de comunicação com o cliente. O que eu vou ter aqui, pessoal? Aqui no sistema, essa parte inicial, eu vou ter parte do chat, que é o chat dentro da área do cliente, cliente.inovacartórios.com.br, eu vou conseguir visualizar todas as solicitações minhas que estão abertas. E lá eu tenho um chat. E esse chat, o cliente pode mandar mensagem e dessa forma eu também consigo responder o cliente através desse chat, ok? Vou lá. Depois a gente entra aí
analisa como funciona isso aqui depois. Muito bom. Logo um pouco mais abaixo eu tenho todos os e-mails que foram disparados pela plataforma. E aí a gente vai ter aqui conteúdo que é disparado. Eu clico nesse visualizar, eu visualizo qual é o conteúdo. Eu também consigo mandar um e-mail para o cliente através dessa nova mensagem. Além das mensagens automáticas, eu posso escrever uma mensagem para o cliente. E eu consigo cadastrar respostas rápidas aqui. Minuta para análise. Minuta para análise. Para acelerar o processo de digitação. Clico aqui em enviar. E eu estou mandando um e-mail aqui para o cliente direto da plataforma. Ok, pessoal? Como funciona? Aqui no sistema, vou acessá-lo. Vamos dar um tempinho aqui, que ele ainda não saiu, não foi disparado, por isso que não chegou lá. Mas assim que ele carrega a data aqui de entrega, a gente vai conseguir receber, visualizar e responder esse e-mail, ok? Enquanto ele carrega aqui, envia, vou mostrar outros recursos. E aí, além da parte de e-mails, o que eu tenho de recurso aqui, pessoal? Tem a parte de participantes. Ah, Renato, mas eu já cadastro todos os participantes lá no sistema. Não, a proposta aqui é vamos supor que você queira dar acesso à área do cliente, essa solicitação, tanto ao vendedor, comprador, advogado. Então, eu consigo vir aqui e adicionar todos os participantes. Eu cliquei em importar dados do solicitante para cadastrar o solicitante como um participante. Vou colocar ele pessoa física. E adicionar o participante. Para quê? Além dessa parte de participantes aqui, além da parte de dar acesso à área do cliente, o que eu tenho de recurso? Eu vou voltar essa solicitação para uma venda e compra, porque ela está configurada aqui com os recursos que eu preciso. Escrituras. Vou colocar para Margarida agora. Legal. E vou vir aqui. Vou excluir. Da mesma forma que eu cadastrei esse participante, vou excluir. Posso excluí-lo. Consigo adicioná-lo novamente. Por quê? Vou colocar como otorgante pessoa física. Permite que o participante visualize. Permite que seja notificado? Normalmente, isso aqui, para quem é o solicitante, não é indiferente. Tá? Ele sempre vai ter acesso, ele vai ser notificado. Mas eu adiciono ele porque um dos recursos que eu tenho no sistema é eu poder gerar um link de coleta de documentos para esse cliente. Eu tenho uma visão. E aí eu consigo solicitar via chat, via e-mail. O que o sistema vai fazer? Vai disparar por e-mail esse link aqui para o cliente. Para que ele me envie os documentos que eu preciso. E aí o cliente vai poder preencher aqui a profissão dele, analista de sistemas, solteiro, brasileiro. Vou preencher só o residencial aqui. É a qualificação que a gente pode usar no minuto. Aqui, vamos supor que o cliente acesse e mande somente o CPF. Quando ele abrir aqui e ele clicar em enviar. Aí ele não tem todos os restantes documentos. Se ele fechar e abrir novamente esse link, o sistema já vai ter marcado aquilo que já foi enviado, ok? Então, essa parte de cadastro dos participantes, ela tem a finalidade de dar acesso à área do cliente e também gerar essa lista de coleta de documentos. Então, eu vou cadastrar aqui o Renato e vou cadastrar aqui também. Vou cadastrar a Inova Cartões. Vou colocar outro telefone aqui. Não, vou pôr esse telefone. Só um número aleatório. E aí eu vou colocar aqui esse outro e-mail. Pessoa jurídica, eu vou colocar. E aqui eu falo se tem acesso ou não. Então, o que vai mudar aqui? 1 de 3, 1 de 4 e 0 de 3. Porque pessoa jurídica tem outro, eu configurei no sistema outros documentos. E aqui, documento genérico. Isso aqui não existe, não preciso.
Eu posso desmarcar e gerar o link só com os documentos que eu preciso. Vou mandar para o cliente aqui e vai ser uma outra lista de documentos, ok? O que a gente vai perceber aqui é o seguinte: mandei os documentos. À medida que o cliente enviar os documentos por esse link, o sistema vai informando, ó, participante editado, qualificação preenchida, adicionado um novo arquivo. Então, eu vou remover as notificações, porque para que elas não fiquem aparecendo aqui. E o que eu tenho aqui? Embora aqui não tenha um botão de pré-visualização, mas se eu clicar aqui em pré-visualizar, o sistema vai pré-visualizar o documento que eu anexei quando eu criei a solicitação e todos os documentos dos participantes, documento do Renato e da Inova Cartórios. Clico aqui e consigo visualizar. Ah, Renato, se eu quiser fazer o download? Aqui nesse campo de pré-visualização, a gente já tem um baixar todos, mas caso você não esteja aqui, você pode clicar aqui em cima, o sistema vai baixar um zip também, ok? Porque esses documentos, quando a solicitação vier a ser concluída, vocês vão anexá-lo ao sistema de vocês. Da mesma forma que eu consigo cadastrar os participantes, em um ato que tem vários bens, eu consigo cadastrar vários. Então, imóvel da rua X, 600 mil. Falo que é urbano. E aqui eu também consigo cadastrar os documentos necessários e gerar um link de coleta desses documentos específicos para mandar para o cliente. Aqui eu vou visualizar os arquivos da solicitação, se eu clicar em pré-visualizar, inclusive. E aqui embaixo, não menos importante, o WhatsApp. Vou mostrar o WhatsApp um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero mostrar para vocês é, consigo cadastrar aqui ordem de pagamento aqui. O sistema ir adicionando aqui quem são os pagadores. Ele vai carregar o valor total lá da transação aqui. Aqui eu posso colocar qual valor a ser pago, informar quais são as formas de pagamento e consigo ir adicionar N pagadores, comprador, vendedor. O que é legal aqui é o seguinte, gero o link, mando lá para o cliente, e aí ele vai ficar aguardando. Quando o cliente pagar, posso copiar e mandar no WhatsApp para o cliente esse link também. Quando o cliente pagar, o próprio sistema vai alterar para pago, automaticamente, ok? Então aqui vai ser o logo do cartório e as formas de pagamento disponíveis. O diferencial aqui é que o cliente pagou, o próprio sistema identifica. A gente não precisa ficar acionando o financeiro para conferir os pagamentos. Certo? Legal demais. Mostrei aqui para vocês. Tem uma possibilidade também de pausar a solicitação. O que é isso, Renato? O cliente não vai fazer agora, vai fazer daqui a um mês. Consigo pausar a solicitação e pedir para ela retornar para a caixinha entrada dia 14/11. Ela vai ficar pausada. Solicitária será retomada dia 14/11. Então, esse é um dos recursos. Criamos ordem de pagamento, registramos comentários. O ideal, essa solicitação vá transitando aqui entre as etapas e responsáveis. A gente pode ir anexando os documentos, mandando para a conferência, mandar o documento digital para o conferente conferir aqui pela plataforma, ele vai conseguir carregar os documentos. Enfim. Isso aqui é um pouquinho dos recursos que a gente tem disponível na parte de gestão de escrituras. Se eu lembrar, tiver faltado alguma coisa, eu vou gerar um novo vídeo complementar a esse.